Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidercast, trazendo sempre lideranças com histórias inspiradoras para você. A gente já agradece a sua inscrição no nosso canal YouTube. Já agradeço a você também pela inscrição lá no nosso Instagram, dando um salve aqui para o meu colega de bancada, Henrique Constâncio. Como vai você, Henrique? Tudo bem, feliz você aqui novamente, né? Gente, estou de volta! Depois de uma pausa, estou de volta. Uma pausa forçada. Depois de uma pausa forçada, estou de volta aqui nesse projeto maravilhoso que a gente agradece, que a gente tem cada vez mais aí adquirido inscritos, adquirido também pessoas que estão apoiando esse projeto. Sim. E hoje a nossa liderança, ela é uma presença muito especial porque a gente vai tratar de muitos assuntos relacionados ao direito do consumidor como cargo-chefe, mas em vários outros assuntos. A gente tem a honra de receber, não é, Henrique, o doutor José Alfredo. Seja bem-vindo. Mais conhecido como Zé Alfredo. Seja bem-vindo. Muito feliz com a sua presença. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse programa, que já é líder de audiência, podemos dizer assim, no YouTube, né? Cada vez com mais inscritos. E vou aproveitar uma frase sua para deixar um salve a todos aqueles que puderem assistir, que estão nos assistindo nesse momento, seja no YouTube, seja no Instagram, em qualquer outra rede social, de alcance desse ótimo programa. Com certeza. Esse programa que acontece graças aos nossos parceiros que aderiram aqui a esse projeto, que é genuinamente florianense. A gente trouxe várias lideranças, gente, histórias inspiradoras que está tudo gravadinho lá no YouTube. Caso você queira rever, para você que não viu ainda, só dá uma pesquisada que tem muito convidado bacana aqui no nosso canal. E os nossos apoiadores que aderiram a esse projeto, né, que dão sustentação a esse projeto, a gente agradece a cada um deles, né, Henrique? Sim. Vamos falar. IBM Consultoria. Conduzindo você ao sucesso, do professor Magno Everson, que já esteve por aqui também, contando a sua história. CDL Floriano. Exatamente, a representatividade logística de Floriano aqui apoiando também o nosso projeto. Lojas Maranata, né? Lojas Maranata. Doutor, acredita que eu descobri que o nome dele era Valdivino aqui no Lidercast. Marcos Maranata, um abraço. Supermercado BG. Exatamente, qualidade e economia para você. Um abraço, Fabrício, pessoal de Barão de Grajaú. Clinicó. Exatamente, sempre mais perto de você, também apoiando esse belíssimo projeto. 77 Consultoria. Exatamente, o mais novo, né, Sim. Henrique? A gente agradece demais, mais uma parceria aqui do nosso Lidercast. Pontal. Limpa tudo mesmo. Eu sou dona de casa, eu sou suspeitíssima para falar. Limpa mesmo e deixa tudo cheiroso. Já estava aqui nos bastidores falando da Pontal, né? Gente, que só usa Pontal. Amo. É cheiroso demais. E o meu preferido é Dama da Noite. Depois o talco. Ixi, já conhece até o nome. E eu posso dona confirmar. de casa. Eu tenho feito compras e eu posso confirmar, não só a qualidade, mas os excelentes preços do Pontal. Não, o preço Limpa é mesmo. imbatível, deixa um cheiro agradabilíssimo e, claro, a eficiência de toda a sua linha de produtos, né? Perfeito. Recebendo, né, aqui, desculpa, Henrique, eu tô empolgada, gente, eu tô voltando. Fique à vontade. Recebendo essa ilustre visita, Dr. José Alfredo. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que ele me reconheceu de uma entrevista que eu fiz com ele no antigo Jornal da Noite com Gilberto Júnior. Um abraço, Gilberto. E Seu Gilberto. eu fiquei apaixonada, Henrique, pela biblioteca que esse moço, vamos dizer assim, né, possui. Mas antes de falar da biblioteca dele, a gente pergunta: quem é o doutor José Alfredo? O doutor José Alfredo, esse que vos fala, é formado pelo UniCeub, bacharelado em Ciências Jurídicas e inscrito na UAB. Daí vocês me chamaram de doutor, que é uma praxe no meio da advocacia. Exatamente. Muita gente questiona se o advogado deve ser chamado de doutor, mas há uma legislação antiga do tempo do Império que nos concedeu esse título e gostamos de usar. Mas hoje quem está aqui, além do doutor José Alfredo, é o Zé Alfredo, nascido em Floriano, coração florianense, e florianense por querer, por gostar, não só por nascimento. A minha história, se pudesse ser resumida, eu não diria que é a história do filho pródigo, porque o filho pródigo, quando volta, ele já passou por muitos dissabores na vida. A meu retorno a Floriano volta por causa de uma questão do coração, por gostar da cidade e também por uma paixão genuína que eu encontrei aqui em Floriano.
Os passos que eu tive na minha vida, como vida profissional, elas começam sim aqui em Floriano. Eu tive toda a minha infância aqui. Esses dias eu estava caminhando com meu filho até a padaria, na Rua do Amarante, e contava a ele, ao meu filho de 6 anos, que aquele percurso é o percurso que eu fazia quando eu saía de casa pela manhã para chegar ao Colégio Industrial para assistir uma aula às 7h20 da manhã. E me deixa muito saudoso, porque há algo que já não acontece mais em nossa cidade, que é as caminhadas matinais de nossas crianças, que tantas lembranças fazem que fica Sim. impregnada na nossa memória. Então eu sou essa pessoa, criada em Floriano, que estudou em Floriano, do jardim de infância, primeiro no Colégio Educandário, pré-primário no Colégio Educandário e depois já fui para o Colégio Industrial São Francisco de Assis. Lá eu estudei do primeiro ano ao terceiro ano do antigo segundo grau, fazendo sempre esse percurso, por vezes pela tarde, por vezes pela manhã, para ir à escola e retornar também com os colegas conversando, criando aí uma série de memórias afetivas e talvez ali aumentando o amor pela cidade, aprendendo a ter um olhar carinhoso para as ruas da cidade, aprendendo a ler a cidade, aprendendo a compreender as pessoas que estavam também caminhando pela cidade, as suas expressões. E isso no futuro, no meu caso, vai trazer uma consequência muito grande, que é o saber olhar, que é o saber ouvir. É o que, às vezes, com a experiência que o tempo traz para a gente, é olhar para uma pessoa e conseguir entender a angústia daquela pessoa na sua fala. Aprender a ouvir, do aprender a observar. Mas voltando para mim mesmo, não dessas consequências que foi. Depois disso, resumindo, eu saio daqui de Floriano, vou fazer a faculdade de Direito em Brasília, no UniCeub. Tive a honra de ter excelentes professores numa época que a faculdade se chamava apenas CEUB, que era conhecido como pequeno ministério, porque muitos juízes de tribunais superiores já davam aula nessa faculdade. Então, eu tive o privilégio de ser bem preparado nessa faculdade, não só para uma vida profissional no campo do direito, mas eles faziam de questões também de preparar a gente para o mundo real, dizendo, isso é a lei, isto é o que acontece na vida real, e a gente tem que sempre procurar um caminho do meio. E é isso que eu tenho feito na minha vida. E a gente vai recordando, à medida que vocês dão essa oportunidade da gente falar, que essa preparação para a vida também é um lema da mesma escola onde eu passei aqui, que é o Colégio Industrial, Educa para a Vida, na Paz e no Bem. Você vê que, às vezes, você percebe, com um olhar mais maduro, com um olhar da mais idade, que o que nós temos é, vou dizer assim, não uma causa e efeito, mas uma força do destino. Parece que ao longo da vida a gente vem sempre sendo preparado pelos desafios que encontra, pelas amizades que tem, pelos dissabores da vida, para algo que está por vir. A gente tem toda uma carga de experiência, no meu caso, tive uma carga de experiência muito grande para poder retornar à minha cidade com outra mente, com uma outra visão. Mas voltando a quem sou eu, além dessa pessoa que se educou aqui em Floriano, sai apenas para fazer faculdade, eu tenho experiências de vida que são marcantes, como, por exemplo, o meu Rotary Club de Floriano Médio Parnaíba. Você está num clube de serviço que te prepara para entender que é melhor dar de si do que receber em troca, isso também marca a sua vida. Isso traz reflexos altamente positivos na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de apresentar à sociedade. Voltando talvez de forma mais específica ainda, para quem sou eu. Meu nome é José Alfredo Gazi de França. Eu tenho a honra de ser filho de pais florianenses também. Um advogado antigo na cidade, que os mais antigos conhecem, chamado Braulino Duque de França, e da professora Maria do Carmo Gazi de França. Ainda que a minha experiência de vida tenha me tornado ser o que eu sou, eu não posso negar jamais. Na verdade, eu tenho é que reconhecer que eu sou o que sou hoje por ser filho de quem sou. Duas pessoas marcantes, que entendiam que a educação na vida de uma pessoa está acima de tudo. Não só a educação formal, mas o trato com as pessoas, o saber ouvir, o saber respeitar, principalmente aquele respeito aos mais velhos, o respeito às experiências que essas pessoas podem trazer para a gente. Por mais que seja uma pessoa humilde, minha mãe e meu pai ensinaram que eles também têm experiência de vida. Eles também podem trazer a você uma série de conhecimentos. Esse é o José Alfredo, que teve uma educação formal, mas não deixa de ter também um lado que a experiência traz, um lado que a gente procura aprender com as pessoas mais velhas, com a experiência das pessoas mais velhas. Do meu lado familiar, eu posso dizer hoje, eu sou uma pessoa realizada. Eu tenho um filho mais velho que mora em Brasília, que ao mesmo tempo, eu tenho uma alegria muito grande dele morar em Brasília, porque ele está alcançando patamares muito interessantes. Faz uma faculdade federal, a UNB, foi muito bem colocado no curso de História, mas entendeu que a natureza dele chamava para o curso de Química. Ele sai
de uma faculdade, já no segundo semestre, uma faculdade que ele passou em primeiro lugar, e eu tenho que ser um pai coruja e dizer, eu tenho muito orgulho disso. Qual é o nome dele? José também. Ah, sim. José Alfredo Silva Gaza de França. Mas ele sai desse curso, que já estava adaptado para ouvir o que ele chamou na natureza dele, fazer um curso de Química. E agora ele está no terceiro semestre, também da Faculdade Federal, da UNB, Universidade de Brasília, e eu tenho orgulho de dizer que o meu filho hoje já está estagiando. Já encontrou um estágio, já encontrou um caminho profissional. Enquanto muitas pessoas diziam que o curso de Química não lhe daria oportunidades, ele está sabendo criar oportunidades. E aí eu volto nesse ciclo que eu falo para vocês. A experiência de vida de uma pessoa mais nova está me ensinando que é sempre bom a gente aprender, apreender o chamado que está na gente. Buscar aquilo que a nossa natureza nos leva a querer fazer. Ele, um curso de Química. Eu, o meu retorno a Floriano, que estou aqui há mais de 10 anos. Você sempre foi apaixonado pelo direito, já desde cedo despertou essa paixão, essa vontade de ingressar por essa área? Eu tenho uma história curiosa para contar. Na minha época de vestibular, eu costumei ter 3 opções. Ou eu faria direito, ou eu faria psicologia, ou então eu faria ciências da computação. Nessa época, mais ou menos em 88, exatamente em 88, a computação estava começando a surgir. Não é essa computação que nós temos hoje. Sim. A gente fazia pequenos cursos de DBase com a linguagem, a gente aprendia muitas coisas, como usar um computador, como dar os comandos do computador. O mouse, o apontador, sequer era pensado nessa época. Então, era algo que chamava muito minha atenção. Quis fazer esse curso e, paralelamente, fiz um vestibular para Direito. No primeiro vestibular que eu fiz para Direito, eu consegui a aprovação. Minha mãe ficou contente, meu pai já não era mais vivo, mas certamente estava contente também. E em uma das aulas eu conheci um professor que ele sempre perguntava a origem da gente. Quando eu disse a ele que era do Piauí, ele fez aquela cara. Duvidou da capacidade. As pessoas até acredito que hoje em dia, né, tem esse estereótipo, né? Tem. Com todo o Nordeste em si, Sim, especialmente com o Piauí, que cada vez mais vem sendo afastado isso. Apesar de que nós temos grandes nomes, grandes personalidades na política, na literatura, na música, na arte em si, mas sempre tem aquele... Por isso que eu disse que era um estereótipo, porque se a gente for olhar, nós estou lembrando aqui de cabeça, lembro logo de Torquato Neto na música, Sim. Um grande expoente. Nós temos o Da Costa e Silva, um grande poeta. E se a gente for lembrar, a gente vai falar o tempo todo. Mas no que eu estava falando, quando o professor fez isso... Fez a cara, né? Fez a cara, ele desperta aquilo que a gente piauiense, floriense tem de melhor. Vou mostrar que eu posso. E o que eu fazia para esse professor, para mostrar para ele? Terminava a aula, terminava às 11h30, eu ficava de 11h30 a 2h da tarde na biblioteca. Falei, eu vou mostrar para esse professor o valor de um piauiense. Passei com louvor na matéria dele. E aí aquilo que já estava em mim, na minha natureza, mas não tinha acendido, se acende de repente no primeiro semestre do curso de Direito, por uma provocação do professor. E o que é mais interessante para você ver como a gente deve respeitar as experiências da pessoa. Quando o professor fez isso, ele tinha um sorriso escondido. Quando eu entrego a última prova, que ele corrige na minha frente, se você está aprovado. Eu falei, tá vendo, professor? Todo valente, né? Sou bom, sou piauiense e sou bom. Aí ele disse, eu sabia. Mas a forma como você estava se comportando em sala precisava ser despertada essa tua paixão. Olha como é interessante isso. Um professor que, do alto da experiência, sabia que deveria provocar o aluno para que ele desse o melhor de si. Aí me vem à memória que é hoje encontrar com ex-alunos da minha mãe e do meu pai e dizer que eles faziam exatamente a mesma coisa. Pegava aquele aluno que outros não acreditavam e diziam, olhe, preste atenção, você é capaz. Se você pega para conversar com um adolescente ou pré-adolescente, 13, 14, 15 anos, e fala isso de forma direta para ele, pode ser que você não tenha o retorno necessário. Sim. Então, o professor tem que usar alguma técnica, tem que, de alguma forma, trazer ele para dentro da sala para despertar o que ele tem de bom. E, às vezes, é o puxão de orelha, de forma verbal, claro, é o instigar, dizer, você não é capaz, para provocar naquela pessoa a sensação de capacidade. Despertar o potencial dele. Isso é importante. Isso me marca e vai me dar um reflexo bem depois aqui, numa ação que nós fizemos, aqui em Floriano, por meio do Rotary Club Médio Parnaíba, despertando o potencial que estava latente em um determinado grupo de pessoas dessa cidade.
se eu te contar isso. Não sei se já posso contar agora, ou se vocês querem estender um pouco mais. Mas vocês ficarão surpresos. Podem ter certeza. Vocês também. Você já pode pegar o gancho e nos dizer como o Rotary aí se inseriu na sua vida, né? O Rotary vem na minha vida, eu já estava morando em Floriano, casado, tranquilamente no meu escritório de advocacia. Tranquilamente não, porque o escritório de advocacia era do meu pai, isso me traz uma carga muito grande, né? Pelo reconhecimento que ele tinha, você quer assumir o mesmo local e logo vem aquela carga de comparação. Foi pesado, mas estamos aí para isso. E recebi uma primeira visita da doutora Zilma Neiva. Ela era presidente na época e disse: Alfredo, aqui no Rotary nós fazemos algumas palestras, estamos convidando você para dar uma palestra sobre o que tema você quiser, de preferência um direito de família. Estava ainda se falando muito na multifamília, na possibilidade jurídica de uma pessoa ser casada ou reconhecidamente casada com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? O pluriamor. Você foi fazer uma palestra desse tema? Isso quando, mais ou menos assim, Foi ano? 2018, eu acredito que essa palestra eu tenha falado sobre esse tema. Eu fiquei curioso, fala um pouquinho mais. Foi recente, então, né? Foi recente, é um tema muito interessante. Sim, porque muitas pessoas têm esse desejo, né, de ter o casamento duplo, triplo, enfim, né? Mas... Como foi agora? Eu fiquei curioso, como é que é isso? Ficaram curiosos, não foi? A minha curiosidade é em saber as pessoas que foram interessadas nesse assunto. Eu diria que a plateia do Rotary foi uma plateia bastante conservadora. Agora a gente nota aqui que alguém, de repente, né, está interessante. Vamos saber se a esposa dele também está interessada nesse interesse dele, não é? Rapaz solteiro. Eu acredito assim que aprender sempre é bom, né? E eu fiquei curioso por isso, porque eu nunca tinha visto falar e agora você está explanando. Eu vou fazer uma pergunta de forma retórica. Há limites para o amor? Acredito que não. Não. Então, por que a nossa sociedade ocidental, vê com tantas reservas o pluriamor? A família constituída por mais de um cabeça. Não deveria ser algo da órbita mais pessoal dessas pessoas, cabendo ao Estado não interferir, salvo em algumas exceções? Eu quero ter um relacionamento com uma pessoa e com duas ao mesmo tempo. Essas duas pessoas estão ciente e consciente que um relacionamento envolve mais de uma pessoa ao mesmo tempo, mais de um casal. E diz, nós queremos estar juntos. O que caberia ao Estado nesse caso? Ficar neutro, né? Em respeitar. Nós, às vezes, não ouvimos falar tanto de um Estado liberal, de um Estado aberto, mas todas as vezes que você tenta uma inovação, vem alguns... talvez conservadores dizem, não, aqui eu tenho que intervir. Mas, às vezes, esses conservadores são aqueles mesmos que lutam tanto por liberdade de expressão, por um Estado mínimo. Mas é quando é algo que lhes ofende, aquela moral exclusiva deles, dizem, não, isso nós não aceitamos. Como não aceitam? Vocês podem intervir nessa órbita altamente particular, pessoal, subjetiva? É isso que é o pluriamor. É a necessidade de defender algumas uniões que são atípicas. Não são comuns, mas devem ser proibidas, porque eu, José Alfredo, não concordo, não fui educado para compreender isso. Essa é a discussão que se faz. Para alguns juristas e juristas de renome, como Maria Berenice Dias, disse, é plenamente possível reconhecer esse tipo de união e dar a ela a proteção que é devida, para que ninguém dali saia prejudicado, mas não interferindo no amor. Isso pode hoje soar como uma inovação, mas vou te dar um exemplo para vocês. Nós temos hoje uma coisa muito comum no Brasil chamada divórcio, mas nunca sempre foi tão simples fazer um divórcio. Antigamente, você sabia, Henrique, para divorciar a pessoa tinha que dizer assim, eu tenho que dar um motivo para divorciar. Sim. Hoje é um absurdo você pensar isso, Fernanda. Você, Fernanda, dizer assim... no caso o outro não quisesse se divorciar, não divorciava. Não divorciava, ficava casado. Iam morar em casas separadas e juridicamente o vínculo estava mantido. Se ele tivesse um novo relacionamento, era considerado bígamo. Ou então você tinha que arrumar uma culpa para outra pessoa. Exatamente. Dizer, ele me bate. Ah, nesse caso, mas bateu muito ou bateu pouco? Se bateu pouco, o povo antigamente dizia que não podia separar também. É verdade. Não é? Não era causa suficiente. Você vê que a evolução é tão grande e às vezes a gente resiste tanto.
E era um assunto que era até um pouco restrito você abordar isso bem antigamente, né? Quando se falava em desquite, era uma coisa assim que as pessoas já faziam vista grossa, né? Eu acho que para além, Fernanda, da vista grossa, e você está certa nesse ponto, era a carga que vinha com isso. Fulana é uma... Fulana a mulher desquitada. Ah, era sinônimo de quê? Antigamente. Fechava-se todas as oportunidades para ela. Trabalho, de trabalho, de um novo relacionamento. Ela ficava descredibilizada. Era pior que isso. Ela era considerada uma mulher vulgar mesmo, né? Vulgar e fácil e desfrutável. Sim. Fulana é desquitada, então qualquer homem poderia chegar nela, ter um relacionamento com ela e dizer: você é desquitada, eu posso fazer com você o que quiser. Era essa a realidade que nós tínhamos na cultura. Um pensamento extremamente machista, porque assim, vamos supondo que uma mulher separada, isso antigamente, uma mulher separada e um homem se aproximasse dela e ela recusasse, eu acho que ele levaria uma indagação. Ah, mas você já foi casado, por que você está fazendo cerimônia para mim? Entende? Mais ou menos. Por isso que ela é tido como vulgar. Caso ela se sentia muito recuada com aquilo, não tinha argumento, né, por conta dessa situação. Por causa de uma cultura que imperava na época. O casamento era um casamento muito voltado por questões religiosas e indissolúvel. E a própria sociedade crucificava ela. Muito. Ela era sempre a culpada. Não estamos concordando com isso, viu, não, internautas inscritos? A gente está fazendo um aspecto histórico do que acontecia. Não conta com nossa anuência. Da sociedade isso em é terrível, né? Né? Não é É terrível, viu? Terrível. Ser mulher não é fácil. Terrível. A mulher deve ser sempre exaltada. Com certeza. Mas aí na sua palestra tinha aquelas pessoas que realmente interessadas sobre o assunto. Assim, eu, na época, se eu tivesse sabido, eu com certeza iria para saber sobre o assunto, né? Aprender sempre é importante. Porque na nossa legislação cívica não permite, né? Não, nós temos alguma resistência ainda hoje. Acredito que a sociedade também ela aponta muito isso. Mas é reconhecido. Como eu digo isso. Nós não temos hoje um reconhecimento legal como nós gostaríamos que tivesse para reconhecer. Estável? Nem de união estável. Eles entendem que só pode existir uma união estável a um tempo, não concomitante. É uma luta que é traçada principalmente pelo Instituto Brasileiro de Direito e Família perante o Supremo para mudar esse entendimento. Assim como foi uma luta para reconhecer a união estável de pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, a chamada homoafetividade. Hoje o Supremo admite como união estável duas pessoas, 2 homens ou 2 mulheres, que querem estar junto como uma família. Mas não foi fácil. Eu tive a oportunidade de estar no dia desse julgamento e foi terrível. Os argumentos religiosos, nada contra a religião, muito ao contrário, sou religioso, sou católico, mas eles levavam sempre para uma lei divina, enquanto na realidade a união estável é uma lei terrena. Aquele que professa uma determinada religião e não aceita, basta não ter. Não deve intervir um outro ou determinar o que o outro seja ou não seja. Toda e qualquer religião não trabalha no livre-arbítrio? Sim. Então por que quer interferir na relação de 2 ou de 3? Ou do que quantos quiserem. Ou de quantos quiserem. Entendi. Eles não irão para o céu. Mas é um problema deles. Isso. E não seremos nós que iremos determinar isso, né? Jamais. Não devemos. Mas você tinha me perguntado como é que foi no Rotary, né? A receptividade foi boa. Apesar de o Rotary ter, vamos dizer assim, um perfil, o meu clube de Rotary hoje, o Rotary Clube de Floriano Médio Parnaíba, tem um perfil mais adulto, mais experiente, mas a receptividade foi boa. Eu não sei porquê, ou talvez por isso, eu iniciei essa palestra, ou pelo meio dela, eu coloquei algumas cenas do filme Eu, Tu e Eles. Vocês lembram desse filme? Eu lembro algumas coisas. Esse filme passa-se no sertão, que há uma inversão para fazer o telespectador pensar. Não é um homem que tem várias mulheres, como normalmente ocorreria. É uma mulher que se relaciona com 3 homens ao mesmo tempo. E o interessante é ele fazer uma dicotomia entre o sentimento do nordestino, considerado como extremamente machista ou só machista, tendo que conviver os 3 ao mesmo tempo com uma única mulher. Há uma relação de respeito, há uma relação entre esses 3 homens que fingem não saber o que está acontecendo, que é uma forma de defesa, eu vejo isso no filme, para poder aceitar aquela situação. E, ao final, são felizes. Acredito muito na questão da cultura de como somos criados, né? Que para
quando você passa a ter a vida adulta, tem uns que se libertam e passam a respeitar. Por exemplo, essa situação, não que eu tenha preconceito, é novo. E a opinião, eu respeito, cada um segue seu a nossa caminho. cultura, ela é a cultura do patriarcado, isso ainda é muito forte, né? Então, assim, como também vai na mesma linha da questão do feminismo. Tem muitas ideias, ideologias do feminismo que eu considero assertiva, mas quando parte pro extremo, aí não, calma aí, vamos conversar. Você não queimaria sutiãs em praça pública, não é? Não, eu não tenho pelo na axila. Já Que esses ótimo. extremos aí, eu não me convidem para manifestação pelada na rua. Esses extremos Você aí. está correta. Esses extremos aí eu já não acho tão legal. Mas a cultura do patriarcado ainda é forte, onde a família constituída é pai, mãe, filhos, essas coisas, né? Eu tenho uma pergunta para o Zé Alfredo. Zé Alfredo, Pois não. como é o Zé Alfredo? Família, esporte, o dia a dia do Zé Alfredo? Eu acordo todo dia, por volta de 6h45 da manhã. Normalmente eu preparo o Gael, meu filho de 6 anos, aqui em Floriano. É charado meu mais novo. Tivemos uma geração de Gael, não é? Sim. Eu acho isso incrível. Sim, sim. Levo ele para a escola, claro, com a ajuda da minha esposa, a Aline, né? Aline Gazi. Enquanto eu dou banho nele, ela já prepara o lanche, já prepara a farda dele e levo ele para a escola. Retorno, tomo o meu café e vou hoje ao Procon, onde eu estou trabalhando, né? Lá faço meus atendimentos. À tarde, eu retorno para casa, aquele descanso tão necessário e tão cultural nosso aqui da cidade, aquele descanso depois do almoço, e depois passo a fazer ou as tarefas do meu escritório, ou então eu faço alguns contatos. Porque a minha vida profissional hoje, graças a Deus, eu deixei uma boa base em Brasília. Eu tanto atuo na advocacia aqui de Floriano, mas minha atuação profissional ainda está muito ligada ao que eu fiz fora de Floriano. Constantemente eu tenho ajudas de colegas, ou melhor, os colegas me ligam solicitando ajudas em determinados processos. Eu faço pareceres para processo, eu faço petições para fora, eu preparo audiências para colegas fora. Isso me deixa muito feliz porque ao mesmo tempo que eu posso atuar aqui na minha cidade do coração, eu me mantenho informado sobre os temas mais atuais, como estão os tribunais superiores agindo. Aí vou permitir aqui falar um pouco. Eu tive uma honra muito grande. Eu estava aqui ainda em Floriano, quando eu fui convidado por um determinado escritório de Brasília para redigir um habeas corpus em um determinado tema. E eu perguntei qual seria a minha atuação. Eles queremos a sua redação do habeas corpus. E a defesa desse habeas corpus, que a gente chama de sustentação oral. Eu disse, não, depois nós veremos. Ao final disso, a pessoa que foi responsável por apresentar esses argumentos ao vivo em juízo foi o doutor Torinho Filho, que dentro do mundo do direito, do mundo jurídico, é uma pessoa extremamente respeitada e é uma pessoa que tem vários livros escritos. Então, uma peça feita por mim foi considerada à altura de ser defendida por doutor Torinho Filho. Você vê que hoje, mesmo estando aqui, eu consigo atuar fora. Me dá um orgulho. Isso é um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida. Mas na vida profissional nós podemos atuar na área do direito penal, em questões de relevância. Eu vou te dar um outro exemplo e vou tentar simplificar para os internautas uns inscritos. Eu fui, quando estava em Brasília, coordenador no Uniceub, já tinha se transformado em Uniceub, de um núcleo de prática jurídica que era exclusivo para fazer recursos. A gente chegou a ter um volume de recursos de mais de 800 recursos ajuizados por semestre. E nossa qualidade chegou num patamar tão grande que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília escolheu um dos nossos recursos para ser representativo de uma categoria de recursos sobre um tema. Os que estão me ouvindo e são da área jurídica vão reconhecer que era a possibilidade de, ao se aplicar a pena a um réu que foi condenado, se ele poderia ter uma redução da pena por ter confessado o crime, mesmo sendo ele reincidente. O que acontecia antes? A pessoa cometia um crime, cometia o segundo, tinha uma reincidência, e essa reincidência aumentava a pena dele em X% ou em uma fração da pena. Nós conseguimos defender que, quando ele é reincidente, mas se ele confessasse o crime, porque ao confessar o crime, ele, de certa forma, ajuda na aplicação da justiça, esse aumento de pena não ocorreria.
teria uma compensação entre a reincidência e a confissão espontânea dele. Isso foi aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça e virou súmula por um trabalho feito por esse núcleo de prática jurídica que eu estava coordenando na época. É outro motivo de orgulho. Sim, então, é um legado, né? E o que é melhor? Aquela provocação feita pelo professor gerou esse tipo de resultado. Às vezes é bom sermos provocados para mostrar o nosso melhor. Claro, com certeza. E eu fui provocado algumas vezes em Floriano. Estou perto de mostrar o meu melhor. E também, atualmente em Floriano, você exerce a função de coordenador do PROCON, né? Isso já vem há quanto tempo que você está à frente dessa Eu assumi função? o PROCON municipal, que é um órgão municipal aqui, mantido pela prefeitura, atualmente pelo professor doutor Antônio Reis, em agosto do ano passado. Eu encontrei o PROCON bem estruturado, não me falta condições de trabalho, embora a gente sempre queira algo a mais, sempre melhorar, sempre mais e mais. Mas ali eu me deparei com a realidade dos consumidores locais. Eu já tinha feito trabalhos em grande escala, fora daqui, envolvendo direito do consumidor, mas quando a gente encontra aqui algumas características peculiares daqui de Floriano, não só de Floriano, mas dos consumidores daqui de Floriano, algumas coisas que nos deixam preocupados, mas a gente pode atuar e tentar resolver da melhor forma possível. E aqui, Henrique Constâncio. Eu tenho uma alegria muito grande de dizer que o normal do comércio de Floriano é o respeito ao consumidor. Normalmente o comércio de Floriano respeita muito o consumidor e tem um diálogo muito grande com o consumidor. É uma coisa de cidade menor. O consumidor não é visto só como um número ou como alguém que vai gastar. Há uma relação de amizade mesmo. Tem exceções? Tem. Mas a gente não deve tratar o comércio de Floriano como exceção. Sim, concordo. Deve ver qual é a regra que acontece no comércio de Floriano. Fernando, eu tenho certeza que você já entrou em uma loja de roupas para adquirir um produto e conseguiu um desconto numa conversa. Sim, com certeza. Por vezes você já deve ter acontecido uma característica que eu acho excelente no comércio de Floriano e não vejo em outras cidades, principalmente no comércio de roupa. As vendedoras vão à sua casa levar o produto, lhe deixam à disposição e trazem de volta. Isso é um respeito ao consumidor. Esse direito de escolha na sua própria casa, o PROCON não pode reconhecer como uma medida positiva? E dá uma liberdade para o consumidor de tempo, né? Na hora que ele tem um tempo e a empresa reconhecer isso. E aumenta as vendas, aumenta. E o consumidor se sente satisfeito? Se sente. Isso é uma aposta incisiva no diferencial, Com né? certeza. Que foi muito incrementado na época da pandemia. Exatamente. A gente já abordou, inclusive, assuntos parecidos, onde o serviço de atendimento que tiveram que se adequar às lojas, às empresas, né, os empreendedores tiveram que se adequar. No período da pandemia, eles levam consigo até hoje, né, porque virou uma modalidade que tem dado certo e trouxe uma comodidade para os clientes, para os consumidores, né? Concordo plenamente com a tua colocação. Foi interessante porque me fez recordar que na época da pandemia os comerciantes me procuraram numa situação que já estava delicada em razão da pandemia em si, e eu pude atuar para distender as tensões que existiam entre um poder legislativo preocupado, na época comandado pelo prefeito Joel, com as questões de saúde, e um comércio também preocupado e sempre esteve com as questões de saúde, mas também preocupado com a sua sobrevivência, com a necessidade de realizar vendas. Sim. Hoje, doutor José Alfredo, assim, você fazendo uma análise do consumidor florianense da região, né, que a gente recebe muita gente aqui da região do sul do estado, assim, o consumidor hoje ele está mais atento ao direito do consumidor ou tem ainda um quesito onde nós, consumidores, pecamos muito ainda? O consumidor de Floriano é um consumidor atento, e da região, dos chamados interiores Sim. também. Cada vez mais a informação chega. Não significa que eles não tenham seus direitos lesados, mas todas as vezes que têm os seus direitos lesados, eles sabem onde procurar. Eles vão ao PROCON. Então demonstra, sim, a atenção deles com seus direitos. Ele pode não reconhecer em um determinado momento, mas logo depois, quando chegam na sua residência, que param para pensar, eles veem, já aqui teve um problema, vou procurar o PROCON, nem que seja para esclarecer o que aconteceu. E aí tem um ponto que eu posso pedir a atenção dos consumidores, em relação ao pagamento. Infelizmente, Henrique,
E eu digo para você que acontece, mas não é uma regra. É algumas pessoas, vamos dizer assim, com pouco conhecimento, ou que não tiveram acesso ao conhecimento no tempo devido, chegam para comprar um determinado produto parcelado. Ele confia tanto no vendedor que o faz, que ele entrega, por exemplo, R$ 400 para dar uma entrada de um eletrodoméstico. Quando vem, ele reflete ali e diz, eu quero que sejam reduzidas as parcelas. O vendedor, às vezes, acontece, mas são exceções, dizem, vamos reduzir suas parcelas. Mas não explica ao consumidor que a redução das parcelas, no valor das parcelas, gera um aumento das parcelas e um aumento dos juros. Sim. Então aí, vamos dizer assim, é que o vendedor não deveria fazer, ou deveria esclarecer. Eu posso reduzir, mas o valor final vai ser maior. E às vezes o consumidor só percebe isso quando chega em casa, porque fica tão empolgado com a redução da parcela que esquece de observar que o aumento da quantidade vai fazer com que ele pague um valor final maior. O que nós fazemos nesse caso? Chamamos a empresa para renegociar. Explicamos qual é a vontade do consumidor e que é um direito dele reduzir as parcelas, ou pelo menos reduzir os juros que foram cobrados no parcelamento. Só que a gente vai a mais. A gente explica ao dono do estabelecimento ou ao seu representante que ele precisa fidelizar aquele cliente, que é um cliente que não está vendo a empresa com bons olhos. E qual é a melhor forma de atuação da empresa? Reduzir a vontade original do consumidor. Fica o consumidor contente, porque vai pagar um valor final menor. Fica o comerciante feliz, porque vai aumentar um pouquinho o valor da sua parcela e vai recompor o valor que ele pretendia receber em menos parcelas. É essa a forma que eu vejo de atuação do PROCON. PROCON, para mim, não deve ser só um órgão que acusa os fornecedores de produtos e serviços de não seguir a legislação do consumidor, mas deve, sobretudo, buscar um consenso entre um consumidor, entre o fornecedor de produtos e serviços, para que haja uma solução boa para todos. Qual o período assim do ano onde tem um número maior de procura. reclamações assim no PROCON? Em relação a produtos e serviços do comércio em geral, é quando tem as promoções, naquelas grandes datas. Natal, Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais menos. Não sei por quê. Mas não é uma data muito propícia ao comércio. Deu vontade Dia das de dizer Crianças, não é? uma frasezinha que falam referente aos pais, mas eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer. Não quero ser cancelada. Mas quando se fala assim, o que o meu entendimento, passando um filme aqui, eu acho que a venda ela tem que ter uma boa comunicação em ambas partes. O vendedor tem que ser bem claro com o teu cliente. Quando a comunicação ela tem excelência, eu acredito que não vai até o PROCON. Porque tem aquele grande relacionamento inicial. E o que acontece dentro das empresas, eu acho que é isso. Às vezes a ansiedade do vendedor em querer... eu não acredito em empurrar, né? Eu acho que é uma falta de comunicação ao próprio consumidor. Eu acredito muito nisso. Eu concordo com você. Agora, às vezes, não o estabelecimento em si, mas um determinado vendedor de um estabelecimento chega ao cúmulo, e aí a gente pede a atenção dos consumidores, de receber R$ 400 para dar o valor de entrada em um determinado produto e quando entregar o recibo tem só R$ 200 do valor da entrada. Nesse caso não há justificativa. Isso aí já é má fé, no meu ponto de vista. Aí o que eu faço? Chamo, se eu conheço ou tenho algum relacionamento, ou alguém tem algum relacionamento com o dono do estabelecimento, nós chamamos o dono do estabelecimento, já aconteceu isso. E eu acredito no meu consumidor. Verifique quem foi o vendedor e o que aconteceu. Terá uma consequência. Sim. Não será para o consumidor. Também não será para o estabelecimento, porque ele vai recuperar a imagem se agir de forma correta. E aí eu, como coordenador do PROCON, faço questão de ressaltar. Aquela empresa X tem um ótimo relacionamento com o consumidor, porque soube reconhecer o erro e respeitou o consumidor. Não vou fazer propaganda, mas recentemente a gente fez uma publicação pelo Instagram institucional do PROCON falando que a empresa X atendeu prontamente ao PROCON. E o próprio dono do estabelecimento, já encontrei com ele, disse, Alfredo, foi bom para a gente. A gente resolveu o problema e tivemos um bom retorno de imagem. Sim, claro, porque demonstrou que a empresa estava ali interessada em resolver, né, em apaziguar. Tivemos até uma empresa que antes não procurava, o PROCON mandava as notificações, eles não voltavam. Tivemos que, vamos dizer assim, é informal aqui, né?
falar mais grosso. Não, pode. E essa empresa entendeu que era melhor atender as notificações do PROCON do que se furtar aí. E hoje também tem um bom reconhecimento, por estar tratando melhor o consumidor, aumentando suas vendas. Vejam a importância de receber bem o consumidor. Não por interferência do PROCON, mas também pela interferência do PROCON, o respeito ao consumidor. É assim que devemos agir. E eu tenho percebido também que nos últimos anos as ferramentas elas vieram aí para agregar uma facilidade do atendimento e uma seguridade para o consumidor. Eu já faz muitos anos que eu nunca tinha precisado mais fazer, por exemplo, uma troca. E eu precisei essa semana fazer uma troca de uma roupa da minha filha, que ficou pequena, e eu perdi a notinha, o cupomzinho. E aí meu Deus, porque assim, uns anos atrás era uma burocracia, tinha que ter a notinha, se não tiver elegível não troca, tem um prazo de 7 dias, se passar disso não troca. E eu, meu Deus, você deixou ir logo antes que encerre o prazo, já tinha perdido a nota, cheguei na loja com cara de cachorro pidão. Acontece. Aí moça, eu perdi a nota. E ela, não, que é isso? Traz aí, eu puxo no código da roupa, que tá aqui no sistema. Eu, gente, eu tava lá atrás e não sabia que tava essa facilidade toda já. Aí eu fiquei super aliviada. É muito bom de estar atento a essas mudanças que facilitam a nossa vida, né? Elogio e parabenizo esse estabelecimento. Mas nós temos algum tempo aqui em Floriano, 1 ou 2 empresas que dizem o seguinte: não posso trocar o produto se ele não tiver falha, porque ele foi comprado naquele momento. Tecnicamente, ele está certo. Mas sabe o que acontece? Alguns vendedores, para aumentar as vendas, prometem, no ato da venda, leve para seu filho, experimente, se não der certo, nós trocaremos o tamanho. Não, passei por isso recentemente. Peguei o produto da promoção, calçado, não pude levar meu filho, porque estava na escola, mas era da promoção, e aí ficou dito, não leve, experimente, depois não serviu, levei de volta, comprei de manhã e troquei à tarde, porque ficou pequeno. Mas não aceitaram a troca, porque eram da promoção. Gente, mas ficou combinado aqui que eu ia levar. Não, eu não gosto de fazer confusão, não, tá. Fernanda, esse é um ponto crucial. De fato, o estabelecimento só precisa trocar quando a venda é ao vivo, na loja física, se tiver defeito. Mas o que eles esquecem é que a propaganda vincula. Com certeza. E a fala do vendedor... Pega mal. Não, além de pegar mal. O vendedor falar, eu troco se não ficar no tamanho correto ou se você não gostar. Está vinculando a loja. A partir daquele momento, não precisa ter defeito nenhum. O que o vendedor disse passa a ser, em termos legos, a lei entre as partes. Exatamente. Troco. Está vinculado. A troca deverá ser feita. Com 2 ligações, nós resolvemos um caso que aconteceu. Ligamos, por coincidência das facilidades que tem em Floriano, Henrique, para o proprietário do estabelecimento, disse, olha, está equivocado isso, senão você tem razão. Se a vendedora disse, eu vou arcar. Nosso sistema não aceita, mas eu vou arcar, eu vou dar um jeito. E resolveu. Assim que tem que ser. Concordo. Sim, Antigamente era uma expressão. Era o fio do bigode, né, a palavra? E isso no comércio vale. Vendedor falou, dono do estabelecimento falou que faz em tais condições, a partir daquele momento está vinculado. Tem que ser obedecido. Na minha situação, assim, eu fiquei com um pouco de receio, porque querendo ou não, sempre fica uma situação, fica um clima chato para o vendedor, né? Porque talvez ele tenha falado isso para conquistar, manter o cliente, né, na loja, dar essa oportunidade, essa facilidade ao cliente, mas aí por não ser permitido a troca de um produto na promoção, aí ele já fica penalizado pela a gerência da loja. Assim, não, tudo bem, eu não... mas eu acredito que a funcionária ela deve ter ouvido alguma coisa da gerência, viu? Mas assim, na minha opinião, eu acredito que a responsabilidade sempre é do grande líder, que é o que está lá na frente. Se ele permitir uma coisa dentro da empresa dele, ele vai só perder, como o Zé Alfredo deixou bem claro. O cliente insatisfeito, ele não volta mais. E se ele passa essa mensagem para o vendedor, esquece que ele não volta mais lá. Entendeu? Eu penso assim, né?
Sim, claro, claro. O meu receio era só da vendedora ficar penalizada por conta A disso, gente dessa respeita muito e gentileza. admira, Fernanda, esse seu espírito de não querer prejudicar. A De, gente de não fica trazer uma consequência para aquela vendedora, talvez a demissão dela. E a gente tem que Exatamente. respeitar essa sua solidariedade, a sua empatia. Porque a gente tem que ser resiliente, né, também, né? Se colocar no lugar Mas, do como outro, disse o né? Henrique, no fundo, quem é o responsável por isso? Sim. É a vendedora ou é o líder maior que não deu o treinamento adequado? Sim. Não disse, olha, nós vendemos, mas nossas técnicas de venda impedem, por respeito ao consumidor, que a gente prometa aquilo que não possa cumprir. Então, Sim. se o dono do estabelecimento for punir a vendedora, ou o vendedor, devia primeiro pensar, a falha está em mim, que permitir essa comunicação equivocada. E ele próprio corrigiu, que não é errado corrigir. É uma evolução. No mínimo, é uma evolução. Para ele e para a empresa, para o comércio de Floriano, para o consumidor. Sim, claro. Vamos para o Muito nosso bom. bate-volta. Pois é, a conversa é agradabilíssima. Já chegando na reta final, a gente vai para as nossas dinâmicas. Preparado, doutor José Alfredo? Tinha tantas coisas para falar. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo encarar vocês. Um pinga-fogo. A gente é leve, a gente é leve. Começa lá. Primeiro bate-volta, né? Isso, a dama. Ah, muito bem. Política. Qual é a pergunta? Sim, responda. Bate-volta. Política. Política. Diga o que vier na mente. Vou Rápido. tentar resumir. Eu nunca consegui encontrar um conceito correto de política. O que é a política? A gente tem uma tendência a confundir a política com os agentes políticos. Política é uma série de ações voltadas para o bem-estar. É uma das definições de política daquela comunidade. Adoro política, com este conceito. Não se pode confundir política com politicagem. Não se pode confundir política com agentes políticos. A política é sempre necessária. A política do ensino público, a política do consumidor, essas normas e diretrizes sobre esses temas, as políticas de direito de família, as políticas da nossa cidade, as políticas de desenvolvimento da nossa cidade, são necessárias. Não vou ser breve, se me permitirem, Não. mas para dizer aquele gancho que eu disse para vocês, de despertar o potencial das pessoas, que me foi despertado para o direito por um determinado professor. Enquanto presidente do Rotary, eu escutei aqui em Floriano, por uma pessoa conhecida, que me deu a informação, o senhor Conegontes, Zé Alfredo, em Floriano não se produz verdura para vender para supermercado. Supermercado quer comprar e não existe quem produza. Por coincidência, não existe coincidência, mas eu fui levado a participar de uma feira pública na igreja matriz, a igreja de São Pedro de Alcântara, a catedral, né? Desculpem, é porque eu sou do tempo que era matriz. Mas na catedral de São Pedro de Alcântara, encontrei com o bispo Noé de Walter, numa feira de produtos hortigranjeiros, de verduras. Perguntei se eu poderia oferecer àquelas hortas que estavam lá a produção de verduras à venda para um supermercado. Ele disse, sim, busque. Cheguei nas hortas, encontrei o pessoal dizendo que não produzia porque não tinha quem comprasse. E o supermercado dizia, não compre porque demanda, quem produz. né? Eu falei, pera lá. Se não tem demanda, não tem procura. Se não tem procura, não tem demanda. Primeira coisa, produziram, fizemos o contato com o apoio de todo o clube de Rotary, várias pessoas me acompanharam, não estive sozinho. Mas como nós fomos à horta, eles colocaram 200 pés de alface na primeira semana para o São Jorge Supermercado. Na segunda não tinha um produto. Falei, não, pera lá, fizemos novas reuniões. Vocês podem produzir? Não podemos porque ou chove demais ou tem sol demais. Não, a resposta não é essa. É o que vocês precisam para produzir com muita chuva ou com muito sol. Solucionar o problema. Precisamos de sombrite, não sabia nem o que era. É uma cobertura, né? Para as hortas. Né? Fornecemos algumas coberturas e instigamos eles a produzir. Eles jamais acharam que iam produzir da forma que estão produzindo hoje, para encurtar, já que é o pinga-fogo. Hoje, eles entregam no São Jorge Supermercado, a quem agradecemos, 2.000 unidades por semana, entre cebolinha e cheiro verde, que é a produção mais rápida que eles conseguem. Aprenderam a se organizar, aprenderam a entregar um produto com qualidade, com o selo deles, e uma coisa para você que é do comércio. A gente conseguiu um espaço reservado para as hortas de Florianos, que estão reunidas pela rede de fecundação do Projeto Caritas. Você sabe, tem ideia do que é colocar uma marca, uma logomarca, num freezer de um supermercado grande.
eles têm essa oportunidade. Eles têm um freezer separado para ele. E o que eu sei é, chegou o produto deles, não dão 2 dias, pela qualidade. A gente despertou. Eu tive a honra, junto com o meu clube de Rotary, de despertar o potencial das hortas que existem em Floriano para que alcançasse essa produção. Nada na vida vem por acaso. Basta a gente observar, ouvir, agir e querer ajudar. Muito bem. Para complementar o Agir seu comentário... politicamente, pois é, da forma correta. Parabéns, porque isso foi um incentivo à agricultura familiar, porque Floriano nós temos esse potencial, nós temos grandes produtores, muitas famílias produtoras, né, tanto para subsistência como para comercialização. Isso foi um impulso bastante positivo. Parabéns. Vão crescer mais. Com certeza. Crescerão mais. Henrique? Lula ou Bolsonaro? Que pergunta interessante a sua. Se eu disser em quem eu voto, não votarei atrás. Seja objetivo, ou se silenciar também a resposta. Não, eu digo, eu voto em Lula. Sempre votei em Lula. Mas não me impede de reconhecer os méritos de quem quer que seja. Por exemplo, hoje eu estou filiado ao PSD, um partido que não é o PT. É um partido que apoia aqui em Floriano o nosso prefeito Antônio Reis. Eu seria um tolo se eu não soubesse reconhecer a qualidade da administração do prefeito Antônio Reis nessa cidade. Talvez fosse um tolo e ainda por cima um tolo omisso, mas não sou. Porque chamado a colaborar com o prefeito Antônio Reis no PROCON, pela qualidade de administrador que ele é, não me furtei aí. Nem me furtarei jamais a um chamado para ajudar a cidade. A política independe de polarização. São visões. O Lula tem uma visão, o Bolsonaro tem outra. Tem certo e errado? Não. São visões de mundos. O Lula tem uma determinada visão que me agrada. O Bolsa Família, o apoio à agricultura familiar, me agrada muito. Algo que eu já tinha feito antes. Vejo como se entrelaçam as coisas. Como poderia eu, ajudando tanto as hortas, não votar em um governo que tem um programa de agricultura familiar? Significa que eu sou contra Bolsonaro? Não. Mas eu acho que, para esse momento, o país precisava de uma visão de governo que o atual presidente tem. Assim como lá atrás, outros presidentes o país precisou de outros presidentes com outras visões de governo. A alternância é salutar. O que não pode haver é um antagonismo. O que não pode haver é eu escolher um determinado presidente, você escolher outro, e eu ser incapaz de dialogar contigo. Ou querer sobrepor a minha visão de mundo a você. Entendi. Isso não pode acontecer. Porque aí será o meu interesse e o teu interesse. E o interesse do resto da cidade. Imagine se eu votasse em Bolsonaro. Imagine se eu fosse um prefeito que tivesse apoiado Bolsonaro. E o atual presidente dissesse assim, você apoiou aquele outro candidato, eu não vou dar nada para a tua cidade. Seria correto? Que visão de mundo essas pessoas estariam passando? Se eu hoje voto assim, o governador do estado pensa de outra forma. Me impede de ir a ele dizer assim, governador, minha cidade precisa desse recurso. Esse recurso está a seu cargo. É sua função passar esse recurso. Vamos passar para melhorar a minha cidade? Ou eu devo dizer, só passo o recurso para o meu aliado? Entendi. Não é incorreto isso? Então, muito para além de quem eu voto ou de quem eu escolho, eu quero saber se aqueles projetos que foram propostos serão executados. Se ele é capaz de superar um momento político de eleição e pensar no bem comum. Não é essa a visão que todo político deveria ter? Esse discernimento é importante porque as pessoas... Lula está eleito presidente e as pessoas que não votaram nele torcem para que a sua gestão dê errado. Né? Isso é um pensamento assim, bem retrógrado. Pronto, saiu. Que lindo. Saiu devagarzinho, mas saiu. Agora, eu indo para o bate-volta, ler um livro ou ler uma tela? É pior do que a pergunta anterior. Vocês já devem ter tido a oportunidade, o nosso inscrito, o nosso internauta, quem nos assiste, já deve ter tido a oportunidade de pegar um romance, ou um livro técnico, um livro científico, sentar no lugar do seu agrado e folhear a página, se sentir
Eu acho Enebriado pelo cheiro do livro. Sentir as folhas. Se sentir Não transportado. Eu viajo. Transportar. Eu viajo. Você viaja, Eu né? viajo. Ela falou da biblioteca que era do meu pai. Ah, gente, Eu cresci lendo Jorge Amado, Machado de de Assis. E por aí vai. Eu fui habituado a folhear um livro. Eu gosto do livro físico, mas também confesso, sou adepto à tecnologia. Eu leio livros digitais desde 98. Eu já lia livros em telas de computador. É a mesma coisa, não. Mas não me impede de olhar um livro digital e de ler. Imagine você, como eu que tenho insônia. Você acorda 3 horas da manhã, não tem o que fazer. Eita, eu queria ler um livro. O livro que está em casa você já leu, não é aquele que você deseja no momento. Você pega o seu celular, acessa a loja de livros, vê um tema que lhe interessa e imediatamente o livro está aqui. É uma facilidade incomparável. Por escolha, um livro físico. Mas por praticidade, um livro digital ajuda muito nas noites de insônia. É melhor ficar lendo, adquirindo conhecimento, adquirindo cultura, do que ficar remoendo na cama de um lado para o outro. Muito bom. Eu, assim, a gente tem que passar por adequações, né? Se adaptar, aderir às modernidades, mas eu não abro mão de um bom livro, ler as folhas, fazer marcações. Sabe o que me encantou em livros digitais? Eu estou lendo um livro falando sobre a história antiga de alguém que se passa num passado remoto. Como é que era essa imagem? Você abre uma página, passa para outra, pega o seu celular e abre um link e a imagem está lá. Sim. Você vivenciar aquilo com essa facilidade é apaixonante também. Com certeza, com certeza. O problema é que que eu quase não acabo os livros digitais, porque a cada palavra que eu não conheço, a cada descrição de imagem eu quero pesquisar e quero ver. Fico mais tempo na pesquisa, entendendo o que é aquilo, do que lendo o livro. É enriquecedor. Mas ler é fantástico. É enriquecedor para o vocabulário. Isso foi uma dica que uma professora me deu no ensino fundamental. Sempre sublinhar as palavras que você não sabe o significado, que você desconhece, e fazer a pesquisa no dicionário, que aquilo vai enriquecer o seu vocabulário de uma forma assim. Sensacional. Leia tudo. Com certeza. Vamos para a próxima dinâmica? Sim, mas eu tenho outra pergunta aqui. Sim. Arroche. Aprendi esse termo Preto depois ou que eu branco? votei. Preto. Adivinha por quê? Cerveja ou uísque? Vocês gostam de apertar, né? Atualmente eu tenho apreciado um determinado uísque, Jack Daniels. E o sabor dele é incrível. Mas, detalhe, eu tomo 1 ou 2 doses pelo sabor. Zé Alfredo, você está no seu bar de preferência, lá do meu amigo Osíris, 11 horas da manhã. O sol de Floriano está a 38, 40 graus. Qual a sua bebida? Uma cerveja gelada. Bem geladinha, né? Não tem Nevando. como. Nevando, né? Sim, com Canela certeza. de pedreiro. Música, rock, clássico, MPB. Eu gosto muito de MPB. Escuto todas. Gosto de um forrozinho. Eu gostaria de saber, forrozeiro, dança assim, agarradinho mesmo? Danço igual um cabo de vassoura. Ai, que bom! Duro, que é uma maravilha. Mas não posso deixar de dizer que é maravilhoso um forró. Ah, com certeza. Eu morava em Brasília e a gente tem a oportunidade em Brasília de ver várias culturas ao mesmo tempo naquela cidade, né? Eu achava lindo aquelas danças gaúchas, aquelas bombachas, eles naquele compasso lindo. Mas quando escutava um forrozinho, aquela vontade de dançar juntinho, aconchegante, não tem cadência, não tem ritmo da dança gaúcha, não tem passo, sincronismo, que se iguale a um forrozinho gostosinho. Rapaz. Juntinho. Bom demais. Muito bom, muito bom. Cheiro no cangote no meio do forró. É bom demais. Maria. Henrique é forrozeiro. Rapaz, de vez em quando é bom. Agora a gente vai partir para a segunda dinâmica. Eu vou fazer uma pergunta, Henrique vai fazer também a pergunta dele. Você, caligrafia em dia, né, doutor? Nunca. Mas é que a gente decodifica. Olha, é engraçado que eu fiz tanta caligrafia na escola, tanto caderno de caligrafia, para depois ficar só digitando. Então a mão fica destreinada. Verdade. A gente vai fazer a pergunta, o senhor responde de forma objetiva, né, na lousa. E enquanto... Escondidinho assim? Aí depois você
nos apresente as respostas, a gente vai apresentar também para os nossos telespectadores. E enquanto o senhor vai pensando nas respostas, a gente vai falar dos nossos apoiadores. Sim. Henrique, sua pergunta, por gentileza. Qual a mensagem que você deixa para o florianense a não desistir de Floriano? E quando o senhor responder aí a pergunta dele, a minha pergunta é o seguinte, qual é a personalidade do mundo jurídico que o senhor assim, mais admira? Puxei. Pode ser dos Eu achei tempos que de ia ser faculdade. fácil as perguntas. Ou pode ser até do mundo jurídico aqui da nossa cidade, né? De Floriano também é alguém, um amigo que você admira tanto. Vamos Aí falar do dos nossos mundo parceiros. jurídico. Eu explico depois. Certo. Gente, o papo agradabilíssimo com o Dr. José Alfredo. Muito A aprendizado. gente nos dando a oportunidade de contar a sua história, a sua trajetória, os seus trabalhos atuais. E eu estou aqui quase fazendo um autoconvite para ir na biblioteca dele. É porque eu fiquei apaixonada, Henrique, porque tem uma coletânea de livros assim antigos, sabe, bem cuidados, com aquela beleza mesmo, que os livros antigos eram uma coisa assim espetacular. Preciso ir lá. Pois é, ele tem um arquivo, um acervo, de primeira. Gente, esse projeto aqui que estamos, Leadercast, acontece graças aos nossos parceiros que dão sustentação a esse projeto, porque a gente está trazendo toda semana aqui lideranças interessantíssimas dos mais variados segmentos aqui para você. E é esses parceiros que a gente agradece, não é, Henrique? Sim. IBM Consultoria. Conduzindo você ao sucesso do nosso amigo professor Magno Everson, que também já esteve contando a história dele aqui no nosso projeto. CDL Floriano. Representatividade lojista aqui de Floriano, também apoiando, abraçando a nossa causa. Lojas Maranata. Exatamente, uma loja completa para você, viu? Um abraço, Marcos Maranata. Seu Valdivino, Supermercado BG. Um abraço para o Fabrício e todo o pessoal do Supermercado BG, que também agrega loja de construção e farmácia BG. Clinicó. Sempre mais perto de você. Novos parceiros aí, 77 Consultoria, né? Sim, dando as boas-vindas. 77 Consultoria Organizacional. Quase que Treinamento. Pontal. Pontal, limpa tudo mesmo. Eu sou dona de casa, eu sei disso. Limpa, deixa tudo cheiroso, gente. Posso E o preço, confirmar. Vamos lá para as respostas? Tudo pronto? Não, eu... tô prolixo. Pode ficar. Respondi a primeira. A segunda... Sim, pode apresentar. E Pronto. na minha pergunta, o senhor pode fazer a sua explicativa Pode, aqui pra gente. pessoal. Pode posicionar aqui. Vamos lá. Tá bom. Tá bom, né? Uhum. A mensagem Isso. que ele deixa pro florianense não desistir de Floriano. Floriano é 10, inebriante. É uma terra de oportunidades. Em se plantando, tudo dá. Uma belíssima frase. Arrasou. Arrasou. Uma Não, frase inspiradoríssima. fechou Não sei nem com se existe essa chave de palavra. ouro. Arrasou. Essa é a mensagem que você deixa para os florianos. A gente já havia conversado aqui antes com o Nilson Ferreira, que isso aqui é um arquivo que vai ficar para posteridade, né? Sim, então, que essa ótimo. mensagem sua, ela é muito bonita e muito incentivadora. Fale mais um pouquinho dela. Impulsiona, né? Fiquei muito feliz pela resposta. Eu não conheço. Floriano tem uma expressão que é utilizada que às vezes as pessoas utilizam de forma depreciativa. Eu acho que ela tem que ser interpretada de forma contrária. Dizem que Floriano é terra de forasteiro. Todos aqueles que vieram em Floriano ou que estão grandes em Floriano, a sua grande maioria é de fora. Mas sabe o que é que isso significa? Que Floriano é uma terra de oportunidades, que não faz discriminação com ninguém. Todos aqueles que sejam de Floriano ou de fora de Floriano, que queiram crescer, aqui há oportunidades. Trabalho sério, trabalho honesto, com respeito, rende frutos. E em Floriano rende muito mais. Todas as vezes que se pensou que o comércio de Floriano estava esgotado, ele se reinventa. Eu jamais acreditaria que em Floriano poderia ter um outro chaveiro tão competente quanto o seu Cunha e os filhos dele. Eu conheci o Henrique.
Henrique, eu posso dizer, ele modernizou esse mercado de chaveiro que fala? Não sei, deve ter um nome mais específico. Essa atividade, essa atividade de chaveiro, ela tem leques de segmentos dentro dela, né? E quando eu fico muito feliz, eu sempre busco melhorar. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas sempre busca, sim, inovar. A inovação é isso que você está falando. É modernizar, é se desafiar. Você está vendo como ele confirma a frase? Sim, com Floriano certeza. é uma terra belíssima. Floriano é comércio, sim. Floriano é comércio e muito mais. Floriano é sua gente. Floriano é sua alegria. É carnaval? É. Mas, sobretudo, vou repetir, Floriano é sua gente, com suas particularidades, com sua vontade de crescer e, acima de tudo, com um calor humano Sim. que ninguém encontra em outro lugar. Verdade, verdade. Somos muito receptivos. E a solidariedade de Floriano. Sim. Quem não passou por dificuldade teve um amigo florianense estendendo a mão, dentro de Floriano, fora de Floriano. A comunidade florianenses em Brasília, olha, é incrível. É forte. Tenho amigos lá que são de Floriano, tenho amigos que foram e voltaram. Todos dizem, quando a gente se junta, a gente domina não só Floriano. Se a gente quiser, se Floriano se juntar, a gente domina o mundo. Se Floriano se juntar, bem conduzida, com as pessoas certas no lugar certo, a gente transforma o aeroporto de Floriano no aeroporto de cargas. A BID, em vez de se instalar na Bahia, se a gente quiser, se a gente realmente quiser, enquanto cidadão florianense, a gente traz uma BID ou seu concorrente para Floriano. Do que basta a gente estar falando o tempo todo que Floriano é um entrocamento maravilhoso, que todos os produtos passam por aqui, se a gente não é capaz de ter essa visão, de trazer para cá, por exemplo, uma montadora de carros. É impossível? É não. Nós temos todas as condições. Incentivos, podemos criar os incentivos na Câmara com as pessoas certas. E trazer. Marcatear. Botar a pasta aqui, bater na porta da empresa e dizer: eu moro em Floriano, Floriano é em trocamento, tem um rio, tem um isso. E o que você precisa mais para se instalar na minha terra? Quero um pedaço de chão. Quero uma mão de obra qualificada. Eu tenho uma escola técnica. Quanto tempo você vai levar para construir a fábrica? 4 anos. Vamos incentivar as escolas técnicas de Floriano a produzir mão de obra para aquela indústria. E se preparar. É verdade. Traremos. É possível. Sim. Não é um sonho distante, não. Não é uma utopia o que eu digo, não. É uma realidade muito próxima, com a vontade. E a minha pergunta, lhe perguntei sobre a personalidade jurídica, pode ser de Floriano, pode ser que inspirou na sua vida acadêmica, jurídica, profissional, um amigo. Você não gosta de mim, não, né? Você gosta de me apertar. O Gilberto costuma dizer que eu gosto de apertar os convidados, e de fato eu gosto. É bom porque a gente se prepara para a vida com pessoas assim, com a sua inteligência, com perguntas tão perspicazes. Adoro. Fernanda, para mim é difícil, porque assim, eu tive um pai, advogado, que é reconhecido na cidade como um grande advogado. Então eu diria que ele foi uma inspiração para mim, sim. Mas eu tive a oportunidade, pela biblioteca que você diz que existe lá em casa, e realmente ainda existe muitos livros, de um escritor jurídico chamado Nelson Hungria. Nelson Hungria é da área criminal, antigo, pouco citado hoje, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, em que, se eu entregar um livro dele para você ler, que não teve uma formação jurídica, você vai ler e vai entender o que ele diz. Ele já tinha, naquela época dele, muitos e muitos anos atrás, o que se está buscando hoje, descomplicar a linguagem jurídica, sair do famoso juridiquês. Então eu posso dizer, sim, que essa personalidade Nelson Hungria me marcou bastante. Posso citar mais um? Pode sim, à vontade. Nós temos também o Pontes de Miranda, um filósofo. Ele foi considerado no evento internacional ocorrido na cidade de Haia como a Águia de Haia, pela sua inteligência, pela sua velocidade de raciocínio. Não posso deixar. Ele escreveu 42 livros sobre direito civil. Outro de uma linguagem muito simples. E aí a gente aprende com esses grandes que não adianta a gente querer complicar. O difícil é descomplicar. O difícil é se fazer claro. É apresentar propostas que todos entendam. Então esses dois têm a minha admiração, talvez mais do que os escritores modernos. Porque eles foram os primeiros
Eles deram a base e deram de forma simples para que todos seguissem. Um último ou dois últimos. Existe um senhor chamado Cláudio Santos. Cláudio Santos, ele é esposo da senhora Eliane Bastos. Eu fui sócio dos dois em Brasília. Eliane foi minha colega de faculdade. Desde a faculdade a gente queria ter um escritório. E hoje, salvo engano, ela já tem um pós-doutorado pela PUC de São Paulo em Direito de Família. Ela é responsável pela minha paixão em Direito de Família. Tudo que eu falo aqui sobre o poliamor, eu aprendo com ela, eu discuto com ela, ainda estando distante. Então, Eliane Bastos hoje também é uma referência para mim. O esposo dela, Cláudio Santos, ele era do Ceará, vai para Brasília como ministro, um juiz do Superior Tribunal de Justiça. E sabe o que me admirava ele? Ele aposenta e vai trabalhar no nosso escritório. No tempo livre dele, quando ele não estava trabalhando, ele estava lendo obras jurídicas. Alguém de uma cultura como ele tem, chegar onde ele chegou, também escrevendo livros, um parecerista internacional. Pessoas de fora vêm pedir pareceres dele em direito civil, direito privado. Podia se dar o luxo de descansar. Mas no momento livre dele, ele lê. Foi também uma inspiração. E ele lê por prazer, não por obrigação. O que é chegar nesse nível, Henrique? Você estudar administração, estudar novas técnicas, não mais porque você precisa, porque você já está para lá de estabelecido financeiramente, mas pelo prazer de aprender. Eu te digo, deve dar uma facilidade danada. Você estudar pelo prazer. Porque o prazer tu vai multiplicar em outras pessoas. O prazer vai te dar o prazer de outras pessoas aprender contigo. Eu acho que tudo que nisso. você a faz com facilidade amor, de você com prazer. aprender. Você vai para a escola, às vezes o aluno não aprende porque está lá por obrigação, ele não aprendeu a ter o prazer. E você lê pelo prazer. Lê um livro jurídico como ele lê, como se estivesse lendo um romance. A facilidade que você tem de aprender, de absorver, é muito maior. Como é que eu não admiro um homem desse? Com certeza. Eita, que aula. É isso aí. Gente, muito bom a sua presença aqui hoje, Dr. José Alfredo. A gente sempre aprende com os convidados que a gente recebe aqui no nosso programa. A gente fica feliz com a sua participação. Espero que você que está nos assistindo tenham gostado da presença ilustre desse querido amigo, apaixonado por Floriano, Dr. José Alfredo, que, claro, como florianense nato, agregando aqui na nossa comunidade. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória. A gente agradece a você que está nos assistindo, a você que se inscreveu aqui no nosso canal, não é, Henrique? Sim. Obrigado por aceitar o convite. Essa mensagem que você passa, não só para o Henrique e a Fernanda, para todos que vão nos assistir, é o que a gente quer ouvir e assistir, né, Fernanda? Com certeza. Fica aí de inspiração para para nós, para as nossas famílias, para você que nos assistem. E olha, ele sempre fala aqui, né, com muita eloquência. Não tem um programa que eu não vire meme, mas vamos lá. Ele fala aqui com muita eloquência e que seja inspiração para você, gente. Ler, educação é o caminho sempre. Não tem outro caminho, né, doutor? Fora da educação, não há caminho. Verdade. Show. E a gente vai encerrando, ficando por aqui. A gente agradece a audiência de todos vocês, Henrique. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Nos sigam no Instagram, se inscreve no YouTube, gente. Forte abraço. Beijo. Abraço.